Olá, sou Cristiano Marinho, sócio fundador da Citibank, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas de uma venda de alto padrão ou high ticket. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de alta performance ou um ticket mais alto, vendas acima de 1 milhão, 2, 3, vendas de 20 milhões, o perfil do cliente sempre é o mesmo, tá? É claro que aí vai ter o valor agregado daquilo que ele quer fazer. Às vezes é uma compra de uma frota de caminhão, às vezes é a compra de uma área rural, às vezes é a construção do prédio de uma fábrica. Esses valores vão variar de 2 a podem chegar a 50, 60, até 100, se a coisa for muito bem trabalhada. Mas a primeira etapa para se chegar numa venda dessa, claro que a mais importante, se o vendedor já tem um tempo de mercado, é a referência. Quando você entra no cliente e alguém já te indicou, alguém já falou do seu trabalho, obviamente é mais fácil, mas nem todo mundo ainda tem esse tipo de referência. A maior dificuldade que a gente encontra no mercado, principalmente quem está começando, é quem que vai falar de mim, né? O que eu sou no mercado? Porque o cara grande, exemplo, eu estava negociando, por exemplo, com um cliente que tem uma fábrica em Sorocaba, tá? Mas como que esse cliente veio até mim? Através de uma outra pessoa que conhecia o trabalho da Citibank, o trabalho do Cristiano, comentou, pô, tem interesse em conhecer essa pessoa? Essa pessoa já está habituada, ele já atende o X, o Y, o Z, então isso facilita muito, tá? Para quem não tem isso, tem que se concentrar muito na questão dessa abordagem. Como que eu vou abordar? O que eu vou falar? Quem eu sou aqui dentro? Então, o que eu indico para vocês? A pessoa que está começando, não ter vergonha de chegar, de certa forma, eu não gosto nem de falar a palavra mentir, mas a gente omitir, eu até brinco muito isso, foi assim que eu comecei, falar que eu já tinha experiência em grandes vendas, e eu acho que esse curso é para isso, é para colocar você à frente daquilo que eu passei no passado, porque no passado eu tinha que chegar e aí, quem eu sou? Então, eu acho que esse curso vai ajudar muito a você falar, ó, conhecemos, temos experiência nisso e temos apoio nisso, tá? Sabemos como fazer isso. Mas o mais importante é chegar nesse cliente de uma forma muito sucinta, tranquila, quebrar aquela rotina do dia dele. Não entre jamais no cliente de alto ticket com nada na mão, tá? Não entre. Não entre com nada na mão, não entre com uma mochila nas costas, sabe? A roupa pode ser uma roupa boa, tudo isso é detalhe. O que é uma roupa boa? Uma polo bonita, uma calça jeans mesmo, um sapato bem razoavelmente bom, nada muito exagerado, não se preocupe com esse negócio de terno ou gravata. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que sempre puxar um pouco para o natural, mas muito bem afeiçoado, barba bem feita, cabelo certinho, tomem conta dos dentes, ele é a porta de entrada. Eu sei porque eu tenho uma esposa que é dentista e quando ela me conheceu, ela falou, arruma esses dentes, porque parece que não, mas a pessoa gosta de olhar para uma pessoa bem cuidada. Nada exagerado também, nada, sabe? Tudo demais é ofensivo, na minha opinião. Tudo demais. As pessoas gostam de olhar para alguém e ver que elas estão reconhecendo aquele alguém mesmo. Se eu gosto de polo, compro uma polo bonita, eu vou de polo. Se eu gosto de camisa, eu vou de camisa. Mas nada fora daquilo que eu sou e me faz me sentir bem. Porque o princípio da venda grande, eu sempre falo para o pessoal, é o próprio vendedor estar se sentindo bem. Eu tenho que me sentir bem no cliente, eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que ir com uma roupa que eu gosto, eu tenho que ir com uma cor que eu gosto. Não é só o cliente, ao contrário, o pessoal erra muito em querer puxar a sardinha para o cliente, sou do jeito do cliente, não, você tem que ser você. Então, o maior segredo, e eu sempre falo para o pessoal, é se interessar pelo cliente. As pessoas gostam de falar da sua história, eu gosto de contar a minha história, todo mundo gosta de contar a sua história. Então, quando você vai no cliente e mostra interesse pelo que ele faz, pelo que ele é, até porque é aí que você vai começar a alimentar a tua fonte. Teu conhecimento vem daí. Isso me ensinou muito. Isso me ensinou muito. Ouvir sobre a história de outras pessoas ali ao vivo, a realidade, não cara que está inventando ali o que é de fato, é muito bom. Ali você está começando a
criar a venda, a saber o que você vai levar para esse cliente. Então, pô, vai lá numa fábrica. Lembro como se fosse hoje eu entrando na primeira fábrica, que a gente chama de embasadora, numa fonte de água, que eu fui em 2008, se eu não estiver falando besteira. Eu lembro que eu cheguei lá, aceitei com o seu Mituro, o japonês que era o financeiro. Seu Mituro, como que é uma fábrica? Eu não conhecia até então. Eu fui lá para apresentar o produto, molecão ainda, novo no negócio, e fui conhecer a fábrica inteira, coloquei o negócio na cabeça lá para não cair cabelo lá, coloquei o protetorzinho no pé. Ele me levou na fábrica inteira. Foi a primeira vez que eu descobri o que era envasar água, nem sabia o que era esse termo. Ele me mostrou uma máquina que colocava não sei quantos minutos, enchia não sei quantos copos. Eles estavam engarrafando água com gás. E eu comecei, sabe, daqui a pouco eu fiquei meia hora andando nessa fábrica. Fui conhecer o refeitório. A conversa era outra. Quando a gente voltou para a sala, para falar de negócio, a conversa era outra. Acabou toda aquela frieza, o financeiro estava solto. Pô, que legal, o cara quis conhecer meu negócio, o cara olhou tudo, ele conheceu um pouco do meu negócio. Então, isso é importantíssimo. Conheça um pouco da história do seu cliente. Ela que vai construir a tua venda. Isso é melhor dos mundos. Tá? Segundo ponto, a gente vai entrar num lado mais técnico com esse cliente, mas nada de falar de crédito, nada de abrir tabela, não existe isso. Tá? Eu até brinco, pessoal, todo cliente que eu vou com uma pastinha com o nome da minha empresa, nada exagerado, tiro uma folha de sulfite e uma caneta, como essa que eu estou aqui. Tá? Porque o cliente vai falando, eu gosto muito de anotar. Coisas básicas. Pô, Cris, hoje a empresa está precisando de uma máquina, essa máquina de envasar vai aumentar minha produção, é uma máquina que custa 1 milhão, e aí você vai virar para esse cliente e vai fazer uma pergunta que vai matar tudo. Aí o cliente já começa a olhar para você e falar, esse cara é diferente. Pô, você vai comprar essa máquina de 1 milhão, doutor? Essa máquina te gera quanto de rentabilidade? O que ela te traz de benefício para sua fábrica? Ah, Cris, essa máquina vai diminuir minha mão de obra em 3 pessoas, vou precisar de menos pessoas. 3 pessoas hoje me custam 10 mil reais, quer dizer, eu já não vou ter mais esse salário. Ou também, Cris, essa máquina vai triplicar minha produção, eu vou conseguir abrir mais mercado. Abrindo mais mercado, Cris, uma máquina dessa me rende tranquilamente mais 60, 50, ele tem essas informações. E a hora que você entender isso e absorver essas informações, com certeza você vai levar um produto bom para ele. Vamos voltar na máquina. Então eu já sei, pô, uma máquina dessa nova, Cris, de envasar água, custa 1 milhão. Tá, Cris? E uma máquina dessa pode me trazer um retorno financeiro de até 60 mil a mais, líquido. E a gente tem que muito entender o que é valor líquido, o que é valor bruto. Uma máquina dessa bruto é o valor que ela produz, então ela pode ir lá produzir 120 mil reais por mês em copinhos de água. Só que líquido, ela deixa 60 mil, é o lucro que sobra, imposto, funcionário, custo, copinho, plástico, papel. Mas você já sabe, uma máquina dessa põe no bolso dele 60 mil. Você já está tranquilo em falar, você já sabe que uma parcela na teoria até de 60 mil está linda para ele, que a máquina se paga. Então essas informações constroem uma grande venda. Tá? Uma outra coisa importante, quais os mecanismos financeiros que o senhor tem hoje aqui? Porque a gente sabe que tem outros mecanismos. A gente tem o financiamento, a gente tem o Finame, a gente tem um BNDES. Abre isso para o cliente. Ah, mas o que é melhor? Ele vai perguntar para você. Vantagens do consórcio, gente, isso é importantíssimo. Você tem que lembrar isso para o investidor. E se ele está te ouvindo, é porque ele sabe que existem as vantagens. Consórcio não fica informando Bacen toda hora de cliente. Às vezes não prejudica o score do cliente num banco para uma tomada de capital rápida. Tá? Não abaixa rating dele em alguns casos. O consórcio, a taxa de administração desse empresário pode ser lançada como despesa, principalmente em empresa que é lucro real. Então tem muita linguagem técnica que a gente não sabe, que não é simplesmente vender consórcio, que atrai esses clientes. Método
não é taxa só, é método. O consórcio, você pode comprar um consórcio de maquinário em até 80, 100 meses e gerar um fluxo de caixa melhor para esse cliente. Então, tudo isso vai construindo na sua cabeça, mas sem essas informações, sem conhecer a empresa, sem saber que aquilo que ele vai fazer com o seu crédito traz de rentabilidade, talvez você não leve o produto adequado. Então, a segunda etapa da venda, que é a mais importante para mim, ela pode durar 1 hora. 1 hora. Aí o vendedor pergunta, em que hora eu levo o produto, em que hora eu vendo? Qual que é a hora que eu mostro de fato o consórcio? Tá? Não é naquela hora, não é naquele dia, não é naquele momento. Você vai anotar tudo isso, você vai anotar o tamanho da empresa, quanto essa máquina rende, vai perguntar se ele tem mais alguma coisa de interessante que ele queira fazer, aumentar uma planta, comprar um caminhão, e ele vai te passar tudo, porque eles passam tudo. O empresário, ele informa tudo, tá? Ele informa tudo. Por quê? Porque ele não sabe ainda se você vai trazer alguma coisa boa ou não para ele. E ele tem essa expectativa de achar novas soluções. Ele não está fechado para ninguém. Tá? Você vai para casa, para sua empresa, vai voltar, tá? Vai pedir licença para ele, fala, vou estruturar uma operação que se encaixe com os teus objetivos. Vou te encaixar uma operação que faça sentido para o teu negócio. Pode ser consórcio A, B, C, D, não importa. Eu vou voltar e vou estudar isso. Por isso que eu sempre falo para os representantes que querem ter um ticket alto. A gente precisa de vários produtos. Consórcio A talvez não faça máquina, consórcio B talvez não faça construção. Então é bom que a gente tenha no nosso portfólio pelo menos uns 4 produtos diferenciados. Tem consórcio que, por exemplo, faz maquinário direto. Tem consórcio, por exemplo, que deixa comprar o maquinário, mas pede uma garantia complementar, que são outros assuntos que a gente vai falar sobre isso depois, talvez com a Tayane e com o pessoal de análise. Mas o importante é você voltar para a sua empresa e estudar, tá? Isso tudo, esse rascunho bobo que a gente faz, você vai sentar depois e vai fazer o estudo. Ah, pô, eu sei que a máquina me rende 60. Pô, lindo! Eu tenho produtos hoje dentro do pesados que envolve equipamento, que se você pegar uma calculadora e pegar 1 milhão, que seja 20% de taxa, 1.200.000, e dividir por 60 meses, você vai achar uma parcela de 20 mil reais. Pô, 20 mil reais, 18 e pouco, entendeu? Você lembra da informação que a máquina rende 60. Então, com certeza, você pode até levar um produto para ele em 40 meses, entendeu? E a gente sabe que quanto menores os prazos em consórcio, seja imóveis ou veículos, os lances são mais favoráveis. Às vezes a gente tem menos concorrentes, são grupos mais maduros. A gente consegue ter um histórico desses grupos para entender a média de lance. Então, obviamente, a gente vai encontrar muito produto onde o cliente aí com 25%, 30% desse recurso, a gente consiga alavancar esse 1 milhão. Ou alguns produtos não têm embutido, a gente consegue trabalhar com 30% de lance no prazo curto, e produtos que vocês vão fazer um pouco a mais, 1.300.000, 1.300.000 e pouco, para usar o embutido, seja de 25% ou 30%, vai depender da operadora, para levar o lance desse cliente até para 50%. Tá? Então isso tudo é o que vai ajudar na venda grande, mas jamais tente vender para o cliente na primeira visita. Isso é um erro mortal. Isso vai fazer seu trabalho ficar pequeno. Então, resumindo, pessoal, primeira etapa, se tiver referência, use. Se conhecer alguém que conhece esse cliente, pede para essa pessoa te ligar antes, tá? Se for uma visita que você fez um telemarketing, vamos embora, seja o que Deus quiser. Segunda etapa, tá? Conhecer a empresa, conhecer o negócio, conhecer o empresário, tá? Passear no lugar, adquirir conhecimento, saber sobre o negócio, tá? Terceira etapa, entender a empresa. Aí vem uma etapa um pouco mais técnica. Aí você vai pegar aquela folhinha de sulfite, aquele papelzinho, e vai fazer umas anotações. Vai saber onde esse cliente quer chegar, o que ele precisa para isso, o porquê que ele quer fazer disso, o porquê que ele precisa de mais frota,
Por exemplo, uma coisa muito interessante, até não comentei mais rapidamente, às vezes ele tem lá 10 veículos velhos lá, 10 vans 2012 lá, uma pergunta pertinente, imagina quanto esses veículos estão dando de manutenção, às vezes lá 50 mil por mês de manutenção, pô, você vai falar, eu posso oferecer um produto para ele comprar tudo van nova, porque o valor que ele tem de custo de manutenção, às vezes é metade da parcela de um consórcio para ele renovar a frota. Então, pegar todas essas informações, mas mais do que pegar essas informações, é pedir explicações do negócio, saber da rentabilidade do negócio, se isso colocando aqui traz o quê, por quê? Esses números são os números de estudo. E por fim não, né? A quarta etapa, você volta para casa, estrutura o produto, procura o produto que atende aquela determinada demanda, aquele que atende máquina ou atende caminhão, usado, novo, estrutura, aí sim você marca de novo com esse cliente. Aí vem todo um trabalho de estruturação, que a gente ainda vai se aprofundar sobre isso, um trabalho bem didático mesmo, bem técnico, que é depois que você descobriu os grupos, fez toda a estruturação, você vai apresentar o trabalho financeiro. Mas é aí uma das partes mais importantes, e aí que todo mundo pergunta, por que eu não assinei? O cara gostou de mim, falou comigo, bababá, deixou eu voltar, por como que eu dou o fechamento. Essa é a parte mais importante e tem tudo a ver com uma forma de você apresentar a taxa real de juros, seja lá o que for. Tem gente que fala, ah, não tem juros. Tem sim, na cabeça do empresário, do empreendedor, tudo que é a mais do que ele está pegando é a mais, é juros. Você não tem problema você falar que só tem taxa de administração, mas tem um valor a mais. Esse cálculo é importante para o fechamento.